No Festival da TV Record de 1967, Chico Buarque apresentou a sua música Roda Viva. Chico já era contratado da Record e estava vestido com a mesma roupa em que aparecia em todos os programas da TV. Estava de smoking, porque o canal exigia roupa de gala. Mas nesse mesmo festival, os seus amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil apareceram com roupas e cabelos mais modernos, além de serem acompanhados por grupos de rock. Era o início do tropicalismo. No festival do ano seguinte, em 68, Chico já cantou sem o smoking, mas havia no teatro uma torcida tropicalista, que começou a vaiá-lo. Gilberto Gil se levantou de onde estava e se dirigiu até esse grupo. E algumas pessoas contaram para o Chico que Gil foi lá vaiar também. Gil diz que não, ao contrário, foi lá para pedir que parassem de vaiar, e não há motivos para se duvidar disso. Mas nessa época, no tempo do tropicalismo, Chico acabou sendo eleito como representante de uma música conservadora, de uma postura conservadora. Ele era o velho. Chico conta que foi um período muito pesado, que apanhava muito na imprensa, e respondeu com um artigo de jornal que terminava assim: nem toda loucura é genial, nem toda lucidez é velha. Aquele jovem de 23 anos não só não era velho, como era genial. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Roda Viva é uma composição de Chico Buarque que conquistou o 3º lugar no Festival de 67 e foi apresentada com o grupo vocal MPB4. O MPB4 foi formado em Niterói e originalmente se chamava Quarteto do CPC. CPC era o Centro Popular de Cultura, ligado à UNE, a União Nacional dos Estudantes. Miltinho, um dos integrantes do quarteto, organizava shows na faculdade onde ele estudava, e essas noites eram chamadas de Noites da Música Popular Brasileira. O grupo instrumental que acompanhava os cantores nesses shows era um quinteto, que recebeu o nome de MPB5. O quarteto do CPC gravou seu primeiro compacto em 1964. Mas com o golpe militar foram dissolvidos os CPCs, e o grupo ficou sem nome para colocar no disco. Se lembraram dos shows da faculdade e passaram a se chamar MPB4. E o nome do grupo acabou por ajudar a popularizar essa sigla, usada até hoje. Foram para São Paulo nas férias de julho de 65 para tentar fazer alguns shows e tudo andou muito rápido. Contando com a ajuda de Chico de Assis, jornalista, dramaturgo e compositor, eles em pouco tempo já estavam se apresentando na TV Record, no programa mais famoso da época, O Fino da Bossa, com Elis Regina e Jair Rodrigues. Foi Chico de Assis que falou que eles deveriam conhecer um compositor fantástico, de 21 anos, que tinha composto um samba, o Samba do Padre, que era uma obra-prima. Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber que a noite é criança. Chico e o pessoal do MPB4 viraram amigos imediatamente, de beber cerveja e jogar futebol, e não demorou muito até que eles se juntassem nos palcos. Nos anos seguintes, o público se acostumou a ver muitas vezes Chico Buarque e MPB4 cantando juntos. Era uma relação de tanta confiança que o Chico deixou a fita com Roda Viva com o arranjador do grupo Magro e foi viajar para a Itália. E só foi conhecer o arranjo nas vésperas do festival. É esse arranjo de Roda Viva, escrito por Magro Agabe, especialmente para o Festival da Record de 67, que eu vou analisar nesse vídeo. Chico Buarque é o filho do meio. É o quarto dos 7 filhos do casal Maria Amélia e Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio foi um importante escritor e historiador, autor de Raízes do Brasil, um dos mais importantes clássicos da historiografia e da sociologia brasileiras. A casa da numerosa família era marcada pela paixão pela música, e talvez não por acaso o casal tenha se conhecido durante um carnaval, no Rio de Janeiro. E 4 dos 7 filhos viraram cantores, além do Chico, a irmã mais velha, Miúcha, e ainda Ana de Holanda e Cristina Buarque. Sérgio conheceu e conviveu com nomes como Donga, Pixinguinha, Vila Lobos, e se ouvia muito na casa os sambas de Noel Rosa, Ataúfo Alves e Ismael Silva. Chico nasceu no Rio, mas a família se mudou para São Paulo quando ele tinha 2 anos. Cresceu em São Paulo, completamente adaptado à cidade, mas todas as férias ele passava na casa da avó, em Copacabana, e nunca desfez os laços com o Rio, tanto que o apelido dele era Carioca. Eu vinha
sempre pra cá, pegava sol, voltava pra São Paulo com as gírias novas, né? Pra justificar meu apelido de carioca e manter. Um dos grandes amigos de Sérgio, de sempre frequentar a casa, era o poeta Vinícius de Moraes. Os mais velhos contavam que uma vez Vinícius quase desabou em uma poltrona sem ver que dormia ali um bebê, o seu futuro parceiro Francisco. Em 1959, apareceu na casa o disco de João Gilberto cantando Chega de Saudade, que tinha sido comprado porque tinha a música do amigo Vinícius. Chico tinha 15 anos e, apesar de muito musical, não tinha se interessado de verdade por nenhum instrumento da casa, nem pelo piano e nem pelo violão da miúcha. Começou a ouvir o disco literalmente sem parar e sem nem virar o disco, tanto que os moradores da casa, de início, torceram o nariz para a voz do baiano, até mesmo o miúcha, que se casaria com João Gilberto 5 anos depois. O surgimento da bossa nova foi uma revolução na música brasileira, mas também uma revolução para toda uma geração. E Chico já afirmou que jamais teria sido músico se não fosse João Gilberto e seu violão. Tão logo pegou a batida do violão e aprendeu 3 acordes, começou a compor. Mas não passava pela sua cabeça a ideia de trabalhar com música. E nem trabalhar em nenhuma outra área. Tanto que escolheu entrar na faculdade de arquitetura meio que por exclusão. Ele já pensava em ser escritor, porque ele sempre leu muito, incentivado pelo pai, que também tinha muitos amigos escritores, mas nenhum deles vivia só de escrever livros. Todos tinham uma outra profissão. Acabou que esse foi o destino do próprio Chico, ser um escritor, mas tendo outro emprego, no caso dele a música. As primeiras músicas dele já faziam sucesso entre os amigos na faculdade de arquitetura, que ficava perto de uma série de bares, onde os novos e jovens compositores foram se conhecendo. Tudo o que ele compôs nesse período ele renega. Chama de sua pré-história. Acha a produção demasiadamente juvenil. Ou eram cópias dos sambas antigos, ou eram imitações de bossa nova, segundo ele. Chico escolheu como marco zero da sua carreira um samba que ele compôs para um musical, Balanço de Orfeu, que estreou em dezembro de 1964. A música Tem Mais Samba é uma mistura das suas duas influências, o samba antigo revisitado com o filtro da bossa nova. Para nós, pelo menos para mim, houve essa necessidade de retomar um pouco essa memória que tinha sido, né, radicalmente abandonada com a bossa nova, mas, quer dizer, incorporando o que havia de termos harmônicos e enfim, tudo que a bossa nova tinha trazido de novo. Outra encomenda para o teatro surgiu logo depois, no começo de 65. O escritor e psicanalista Roberto Freire o convidou para musicar o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. João Cabral não gostava desse poema, escrito de encomenda para Maria Clara Machado, e nunca ensinado. E não gostava de música, portanto não queria ver o seu poema transformado em musical. Mas Roberto Freire montou o espetáculo A Revelia do Poeta. Chico, a princípio, recusou o trabalho, achava João Cabral grande demais. Mas acabou fazendo a música e se envolvendo na concepção do espetáculo, que foi um grande sucesso. No ano seguinte, Chico embarcou com a peça para a Europa como violonista do espetáculo, e o João Cabral acabou assistindo a montagem em Portugal, e adorou. É a parte que te cabe deste latifúndio. No ano de 65 começa a era dos festivais, com o primeiro festival sendo produzido pela TV Excelsior, e Chico escreveu um samba, Sonho de um Carnaval. Chico juntou os amigos da faculdade no seu Fusca e desceu a serra para assistir a eliminatória do festival no Guarujá. Quem defendeu a música, como se dizia, foi Geraldo Vandré. E Chico não gostou da interpretação, achou o tom grave demais para o Vandré, mas assim mesmo ela se classificou para a final. A final foi no Rio de Janeiro, no antigo Cine Astoria, em Ipanema, onde funcionavam os estúdios da TV Excelsior. E Chico aproveitou para viajar para sua cidade natal. Sonho de um Carnaval não ficou entre as primeiras, e Chico, que era um completo desconhecido, ainda ouviu de passagem o compositor João de Barro, o grande Braguinha, comentar sobre a sua música. Mas essa última música, que porcaria. Carnaval, desengano, deixei a dor em casa me esperando. Sonho de um Carnaval faz parte do primeiro compacto simples que Chico gravou, junto com Pedro Pedreiro. Esse, o primeiro sucesso dele. A cantora Nara Leão, que sempre foi antenada com o novo, resolveu gravar Pedro Pedreiro e pediu para o compositor ir na casa dela mostrar outras músicas. Chico chegou no mítico apartamento da Nara, onde a bossa nova teria nascido, e tocou todas as suas músicas. Além de Pedro Pedreiro, Nara ainda gravou Olê Olá e Madalena Foi Pro Mar. E ser gravado por Nara era ganhar um selo de qualidade. Com Pedro Pedreiro, Chico foi contratado pela TV Record e comprou o Smoking.
para ir nos programas cantar o seu samba. Já estava completamente enturmado no meio musical de São Paulo, que concentrava os artistas por causa da TV Record, que tinha programas musicais todos os dias. Seus amigos mais próximos na música eram Toquinho, Caetano Veloso e Gilberto Gil. E era muito comum que eles ficassem mostrando as músicas novas uns para os outros. Numa noite, Gil mostrou a música Ensaio Geral, que tinha composto para o Festival da Record de 66. E Chico ouviu e retrucou de brincadeira: "Eu vou fazer uma música para ganhar de você no festival." Compôs a banda, que saiu quase inteira, de estalo, e ele escreveu a música no festival, que exigia que a música ficasse inédita até o dia da apresentação. Com isso, Chico não pôde cantá-la no seu primeiro show profissional, chamado Meu Refrão, com o MPB4 e Odete Lara, na boate Arpege, no Leme. Ele convidou Nara para defender a banda no festival, mas na primeira eliminatória, a bandinha de sopros de verdade que tocava atrás dela encobriu a voz da Nara. O diretor do festival, Manuel Carlos, futuro escritor de novelas, teve uma ideia que mudou a vida do Chico para sempre. Pediu que ele cantasse a música toda primeiro, só com violão, para que a plateia entendesse a música. O charme tímido do cantor de olhos claros e cara de bom moço conquistou o país. Os jurados deram a vitória para a banda nesse festival, mas a pedido de Chico, o primeiro lugar foi dividido com Disparada, cantada por Jair Rodrigues. O sucesso que veio a partir de A Banda foi avassalador e sem nenhum preparativo. Até antes do festival, ele continuava achando que a música seria algo passageiro. Virou uma unanimidade nacional, pro lado bom e pro lado ruim. Chico não parou um minuto, com shows e mais shows, viagens e mais viagens, homenagens atrás de homenagens. Eram os tempos da chicolatria. Ele sentia que essa engrenagem do sucesso estava lhe tirando o espaço que ele precisava para compor. Ele dizia que o tempo sem fazer nada é o tempo necessário para se fazer as coisas. Em 1967, Chico escreveu uma música e uma peça com o mesmo nome, Roda Viva, e ambas com a mesma temática. As engrenagens que fazem a vida nem sempre seguiam os rumos planejados. A peça é mais clara. É sobre um artista popular triturado pelos mecanismos do show business, esse mundo de celebridades que o Chico conheceu com sucesso. Chico entregou o texto da peça ao diretor do Teatro Oficina, José Celso Martinez Corrêa, que fez uma montagem polêmica e histórica. É creditada ao diretor Zé Celso a agressividade que a encenação tinha, e ele diz mesmo que usou o texto como ponto de partida, tratando o autor com um carinhoso desrespeito. A peça estreou no Rio no começo de 68, e a temporada carioca seguiu sem problemas. Mas quando a peça estava em cartaz em São Paulo, um grupo de militantes do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, invadiu o teatro, destruiu o cenário e agrediu os artistas. Já em Porto Alegre, depois da estreia, a repressão cercou o hotel e sequestrou 2 atores, que foram liberados em um matagal distante. Roda Viva acabou ali. A melodia de Roda Viva se caracteriza por ter um ritmo na melodia que se repete no começo da música e no fim do refrão. São frases que terminam sempre com um compasso só de colcheias, com a última colcheia do compasso antecipando o acorde seguinte. Não é uma célula rítmica comum no samba. Num samba mais clássico, talvez o ritmo fosse todo sincopado na semicolcheia. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Não ficaria tão bom. Esse ritmo de 4 colcheias repetidas é tão fora da levada do samba que na gravação a banda que acompanha, na maioria das vezes, para o swing do samba e toca junto às colcheias, como numa convenção. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Fica bem claro em praticamente todos os sambas gravados pelo Chico nessa época o filtro bossa-novístico, a visão do samba pelo modo de tocar no estilo da bossa nova. Não se encontram instrumentos típicos de sambas mais rasgados, como cavaquinho, pandeiro, surdo ou violão de 7 cordas. A orquestração dessa gravação de Roda Viva é bem simples, com uma base padrão de piano, baixo, bateria, violão e percussão. O diferencial são as vozes e o modo que Magro arranjou, às vezes fazendo um acompanhamento harmônico com notas longas, como por exemplo as cordas fazem. Em outras vezes um acompanhamento mais rítmico, como os sopros costumam fazer, e mesmo tem momentos de contrapontos. As vozes nessa gravação são como uma orquestra. Um fato que o Magro comentou é sobre a prosódia do vocal, ou seja, as palavras que são usadas quando o vocal não canta a letra. Magro contou que tinha escrito um arranjo para Lamentos, do Pixinguinha, usando a onomatopeia tradicional de grupos vocais, dabadá, papapá. Quando o poeta Hermínio Belo de Carvalho ouviu o arranjo, perguntou ao Magro:
Por que você não usa uma coisa mais brasileira? Por que você não usa o dum, que é o som do bordão do violão? Segundo o Magro, na época do arranjo de Roda Viva, ele já estava abrasileirado. Por isso o refrão cheio de duns. A forma de Roda Viva é muito simples. Uma primeira parte, a parte A, e uma segunda, um refrão, a parte B. A parte A tem 4 letras diferentes, e o refrão sempre a mesma letra. Então é AB repetido por 4 vezes. Chico mostrou a música para o Magro e viajou para a Itália, e não acompanhou a feitura do arranjo. É tudo criação do Magro. Quando Chico voltou, Magro foi explicando como tinha ficado o arranjo. Ele fez uma introdução em ternário, um compasso de valsa. O vocal na intro é em posição cerrada, ou seja, todas as notas muito próximas, com o Chico fazendo uma oitava da voz mais aguda. O solo da melodia começa com o Chico, com o vocal do MPB4 fazendo um acompanhamento rítmico. Como quem partiu ou morreu. Agora é um acompanhamento vocal harmônico a 4 vozes. Ou foi o mundo então que cresceu? Quem faz a melodia agora é o uníssono do MPB4. Mas eis que chega a roda. Nesse primeiro refrão, eu vou mostrar o que as 2 vozes mais agudas do vocal fazem de contraponto, todos fazendo dum. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O segundo A começa com o solo do uníssono do vocal, com Chico fazendo um contracanto que começa com uma frase cromática descendente. Agora um acompanhamento harmônico com as 2 vozes mais graves do vocal. E o final dessa parte A é com um vocal a 4 vozes, sempre em posição cerrada. Nesse refrão eu mostro as vozes mais graves, a terceira voz fazendo um ostinato rítmico no contratempo. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A terceira parte A começa com o uníssono do MPB4. Depois o solo vai para o Chico, com a cama harmônica do vocal a 4 vozes. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa. O vocal agora vai ser a 5 vozes, com a melodia do Chico dobrada uma oitava acima. Chega a roda, vive, carrega a viola. Agora eu mostro as 4 vozes de contraponto no refrão. Gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Volta o acompanhamento rítmico do vocal. Um dia a fogueira queimou. E também o Foi harmônico. tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito O uníssono de todos prepara a pirâmide vocal, que é quando cada voz faz a sua voz num acorde em um tempo separado das outras vozes, normalmente em sequência, como nesse caso, do agudo para o grave. Isso é uma pirâmide vocal. Roda gigante, roda moinho, roda peão. Nos refrões finais, cada um mais acelerado que o outro, como a roda que gira cada vez mais rápido, eu vou mostrar as vozes em contraponto, começando pela terceira voz, a do Aquiles. roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas rodas do meu coração. Agora a segunda voz, do Magro. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas rodas do meu coração. Agora a primeira voz, do Rui. Roda moinho, E o final apoteótico. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima.
a Roda Viva tinha, pelo menos no final, assim, a coisa acelerada aqui. Eu já não sei se ela foi feita assim, ou se o arranjo, o arranjo vocal que o Magro fez, do EPB4, puxou para isso, para causar o impacto. Tinha coisa assim, aí terminava de repente, meu coração, pá! Esse som do aplauso já estava previsto no arranjo, né? A pausa aí.